bem, o nosso entrevistado de hoje é o professor Walter Ferreira, um grande amigo e um amigo de longa data, e eu tenho o prazer de passar um pouquinho as informações do seu currículo. Professor Walter Ferreira, que é nascido em Belém do Pará, é educador há mais de 30 anos e também formado em letras e dá aulas das línguas portuguesa, inglesa e espanhola. E também consta no seu currículo aqui que ele é pastor evangélico. Então, aproveitando, professor Walter Ferreira, muito prazer, obrigado por ter vindo. Prazer nosso, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito e nós obrigado queremos por me receber. que você comece falando sobre a sua carreira de professor. Muito bem. Para começar, educação é uma tradição familiar. Nós temos vários parentes, tios, primos, que são da área da educação há muitos anos. E isso já é uma coisa desde criança. O desejo, a vontade de querer seguir esta carreira. E se concretizou na minha vida. Então, eu conheço todas as faixas etárias durante esses mais de 30 anos trabalhando na sala de aula. Então, eu conheço todas as faixas etárias com que eu já trabalhei da educação. Todas elas. Desde dos anos iniciais até o ensino superior. E tem sido uma grata experiência. Eu poderia ter sido várias coisas, quis ser várias coisas, inclusive advogado, enfim, fiz vestibular, passei, mas acabei desistindo, fiz relações internacionais, passei no vestibular, acabei desistindo, mas o sonho, aquilo já estava enraizado, por tradição, era ser professor, e isso se concretizou. Sim. Então eu posso dizer, por esses longos anos de experiência, que eu conheço todos os caminhos das pedras de uma sala de aula, e além desse conhecimento direto com o aluno, corpo a corpo, os problemas, as dificuldades da educação, não somente da cidade de Guarulhos, como também no estado de São Paulo e no Brasil. Portanto, eu sou apaixonado pela educação e o que eu puder fazer para ajudar a educação em nossa cidade, com certeza eu irei fazer. Professor Walter Ferreira, uma coisa interessante que você diz, com essa sua trajetória, essa sua experiência de mais de 30 anos, conhecendo o aluno, seus problemas pessoais, seus problemas na didática, na pedagogia, no aprendizado, e percebendo que algumas vezes este aluno, esse estudante pode trazer problemas de casa ou da família. Aproveitando essa relação, vamos falar um pouquinho sobre as suas crenças, os seus valores, essa questão da família, que muitas vezes a ausência paterna ou materna ou desequilíbrios familiares podem afetar a vida da criança, do adolescente e inclusive atingir o seu melhor desempenho nos estudos. Vamos falar um pouquinho das suas crenças, os seus valores. Eu começo dizendo o seguinte, eu vou me reportar uma experiência que eu tive, uma entrevista para ser professor em uma determinada escola, e eu lembro muito bem que a entrevistadora me fez uma única pergunta. Interessante. Como é que eu vejo o meu aluno? Ou como é que eu via o meu aluno naquela época, na época da entrevista? Sim. Eu disse, eu não vejo o aluno. Eu vejo a pessoa que está por trás do aluno. Muito bem. É a maneira como eu vejo. É por isso que eu tenho tido ao longo desses anos sucesso na minha carreira como professor. Durante esses mais de 30 anos eu tive poucos problemas com alunos ou enfim, entendeu? Exatamente em primeiro lugar, saber que aquela pessoa que está diante que está numa sala de aula é um ser em transformação. Extensão de uma família. Exatamente, que está sendo moldado. E quando eu percebo na sala de aula, por exemplo, que ele naquele dia está indisposto, indiferente, não quer participar, eu não vou puni-lo por causa disso, ou mandar para a diretoria, enfim, fazer uma advertência para ele, porque eu não sei quais foram os problemas que ele teve naquele dia. Se ele amanheceu com dor de cabeça, se ele teve uma discussão em casa, quais são os problemas que ele estava vivendo ou está vivendo dentro da sua casa. Portanto, antes de ver o aluno, eu vejo um ser em transformação, com as suas qualidades e com os seus defeitos. Muitos deles, às vezes já não tem mais o pai, às vezes é um arrimo de família. Sim. Entendeu? E tem problemas sérios. E pode estar somatizando problemas familiares. Exatamente. Dessa ausência, seja paterna ou materna, ou talvez de um divórcio, de uma ruptura familiar, certas machucaduras que afetam a criança, o adolescente e até na fase da juventude, o adulto mesmo pode estar sofrendo isso.
E aproveitando isso, nas suas crenças, nos seus valores, o que te motiva, te impulsiona, produz essa esperança, essa força de combatividade nos seus projetos? Eu acredito que o ser humano ele pode mudar. Ele pode mudar, ele é passível de mudanças. Você ainda acredita no ser humano? Eu acredito no ser humano, pasme isso, acredito no ser humano. E essa mudança começa exatamente pela educação. Educação deve ser a base, eu posso até mudar um pouco essa minha fala, deveria ser a base de qualquer sociedade organizada. É a base, deve ser a base de qualquer sociedade organizada. Sim. Entendeu? Através da educação, a gente pode mudar um mundo, a gente pode mudar uma sociedade, entendeu? Então, assim, eu continuo acreditando realmente nisso, continuo empenhando. Eu já estou, imagina você, eu conheço todos os níveis da educação. Eu dei aula ao longo desses mais de 30 anos, desde os primeiros anos, como já disse, até o ensino superior, já vi de tudo. E continuo acreditando que através da educação o cidadão pode mudar sim. Quais são os seus sonhos, professor Walter Ferreira? Talvez você tenha um sonho ligado à família, negócio, sua própria educação, à cidade de Guarulhos, ao país, ao Brasil. Você poderia descrever para a gente os seus sonhos, os seus desejos? A gente teve um cidadão americano que usava essa expressão, né? Eu tenho um sonho. Talvez você tenha muitos sonhos. Sim. Eu sou um sonhador e ainda sonho em ver e em viver numa sociedade onde todos sejam tratados com igualdade e respeito e sem discriminação. E nós conquistamos isso através da educação. Eu procuro usar a sala de aula para exatamente falar desses valores que hoje são tão raros e escassos em nossa sociedade presente. Há uma grande inversão de valores, aqueles valores que nós todos, desde a nossa infância, nós prezamos, hoje estão desaparecendo. Mas através da educação, nós conseguimos manter esses valores e deixar ou transformar a nossa sociedade em uma sociedade realmente onde todos possam viver em igualdade e respeito. É isso. Muito bem, nós estamos entrevistando aqui o professor Walter Ferreira, que acaba de mencionar sobre os seus diversos sonhos na sua batalha, combatividade, militância ao longo de mais de 30 anos. E eu quero ousar perguntar qual é o seu sonho atual. Diga para nós aí, qual é o seu sonho do momento? O meu sonho do momento é contribuir com a sociedade onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu pago meus impostos, na condição ou na qualidade de vereador aqui pela cidade de Guarulhos. Hoje eu sou candidato a vereador pela cidade de Guarulhos. Como eu já disse anteriormente, eu estou encerrando a minha carreira educacional e ainda os anos que me restam, eu gostaria de empregar esses anos, a minha saúde, as minhas forças, para contribuir com a sociedade onde eu moro, a cidade onde eu moro, que é a cidade de Guarulhos, na condição de vereador. Qual tem sido a sua observação, professor Walter Ferreira, em relação, vamos falar da cidade de Guarulhos então, os desafios e quem sabe as oportunidades de contribuir na qualidade, com a oportunidade de um vereador para essa cidade? Quais são esses aspectos e como tem sido essa trajetória aí? O que você tem identificado e como tem sido essa trajetória visando chegar lá, ocupar uma cadeira na qualidade de vereador? Muito bem, eu começo dizendo que a cidade de Guarulhos é uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. É a segunda cidade mais importante, com mais de 1.400.000 habitantes. Ela tem uma situação geográfica estratégica, ela está inserida numa região onde passam pelo menos 3 rodovias federais. Segundo, nós costumamos dizer que a cidade de Guarulhos é a porta de entrada para o Brasil, porque aqui nós temos o principal aeroporto do Brasil, o mais importante da América Latina, perdendo apenas para o aeroporto da cidade do México, que está em primeiro lugar. Temos, portanto, uma cidade que é uma das mais ricas do Brasil. Nós temos esses dados que são
são importantes, né? Porém, nós temos muitos desafios aqui nesta cidade. Nós temos muitos problemas que precisam ser pensados e repensados. E nós não vamos aqui esmiuçar cada um desses problemas. Nós temos problemas sérios na área da educação, na área da saúde, Sim. que são os aspectos mais nevrálgicos da cidade de Guarulhos, segurança pública, empregabilidade. Por conta da pandemia, surgiu uma população de desempregados que caíram na informalidade. Inclusive, nós temos projetos nesta área para tentar contribuir com a nossa cidade neste aspecto, o aspecto da empregabilidade, além de outros problemas que também são igualmente sérios e que precisam de uma solução, como é o caso, por exemplo, do saneamento básico. Pasme você, das 100 cidades do Brasil, das 100, Guarulhos figura como a 20ª cidade que tem o pior saneamento básico do país. Que coisa incrível, hein? Além disso, Assustador esse dado. assustador. Nós temos problemas na área dos transportes. Guarulhos tem a tarifa, uma das tarifas mais caras do Brasil. Mais caras. Imagina aquelas pessoas que precisam pegar 2, 3 conduções para se deslocar dentro da cidade, até mesmo ir para trabalhar em São Paulo. O quanto ela terá que pagar? É o custo diário e mensal. Mensal, para quem recebe salário mínimo. Não é? Nós temos aqui a população de Guarulhos, ela recebe aí, ela tem uma média de 2 salários mínimos por mês, até menos. Como é que ele vai sobreviver? Para aqueles que pagam aluguel, para aqueles que têm uma família grande, enfim, complicado isso. Então nós temos todas essas situações aqui em Guarulhos que precisam ser pensadas, trabalhadas. É por isso que eu me coloco à disposição da municipalidade de Guarulhos, da população de Guarulhos, para ser um dos seus representantes nas eleições que vão acontecer agora, no dia 15 de novembro. E qual é o número do candidato? Walter Ferreira, o professor Walter Ferreira? 70670. Bom, nós estamos finalizando aqui essa primeira parte da nossa entrevista e queremos agradecer muitíssimo ao professor Walter Ferreira. E agora nós vamos para um ping-pong, um jogo rápido, um bate-bola, pergunta direta e resposta objetiva, ok? Espere aí. Muito bem, professor Walter Ferreira, agora nós vamos diretamente ao ponto, aquele ping-pong, pergunta e resposta rápida, direto ao ponto. A pergunta é: uma lembrança, uma boa lembrança. Minha infância. Infância. Um lugar. Belém do Pará. Uma comida típica brasileira. Essa aí me pegou da gastronomia brasileira. Gastronomia brasileira, com certeza maniçoba, que você não conhece. Maniçoba, já ouvi falar. Um livro, professor. Muito bem. Quantos livros, né? Pelo menos um. Pelo menos um. Do que eu gosto, um que mexeu comigo. Médico de Homens e de Almas. Interessante. Outra pergunta interessante aí. Uma pessoa querida. Poxa vida, viu? Minha mãe. Nós falamos de vários sonhos e agora um sonho em particular, em especial. Ser vereador pela cidade de Guarulhos. Então me dê 3 razões, Walter Ferreira, por Walter Ferreira, 70670, para que a pessoa vote em Walter Ferreira. Tenho projetos. Eu posso me considerar um candidato diferenciado. Tenho projetos. Quando se fala de educação, eu não falo de educação da forma genérica. Tenho projetos específicos para a educação. Segundo, estou em fim de carreira na área da educação e eu quero servir a minha cidade com os anos que me restam. Terceiro lugar, sou conservador. Preservo valores familiares, morais e cristãos. Sou radicalmente conservador. Não abro mão dos meus valores. Muito bem. E agora uma palavra para aquele que nos assiste para terminar suas últimas considerações nesta oportunidade. Olhando ali? Olhando aí. A câmera da verdade agora, hein? Muito bem, muito bem. Você não mentiu em nenhum momento dessa entrevista? Nenhum momento. Então agora fala mais ainda a verdade. Eu gostaria de pedir a todos vocês que nos assistem neste momento que nos dê um voto de confiança. Estou me colocando à disposição da população de Guarulhos para ser o seu representante legítimo. E não votar apenas porque você tem que votar, mas eu quero ser o seu representante. Eu quero dedicar todos os dias do meu mandato, e não um mandato de gabinete,
mas um mandato itinerante de rua para fazer com que a cidade de Guarulhos seja uma cidade de futuro, uma cidade progressista, onde todos nós, vocês e eu, possamos nos orgulhar de viver nela. É isso. Muito bem, eu sou Mickmas Pereira, capelão, e hoje eu tive o prazer de entrevistar aqui o meu amigo, candidato a vereador por Guarulhos, professor Walter Ferreira. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E rumos a vitórias. Deus Até lá. quiser. Conte sempre Obrigado. comigo. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado.